Já tá gravando? Deixa eu dar. Nossa, vai por mim. Paz, Senhor, galera, nós estamos com mais um episódio do Chama Viva Cast. Você que pensou que o Chama Viva Cast tinha acabado, não acabou não. Estamos aí com mais episódios. Nossos episódios são anuais, então nós estamos muito adiantados, beleza? Estamos aqui hoje com o Klebs, diácono da nossa igreja, coordenador da Uniates e da Umates da nossa igreja, o nosso convidado especial. A proposta do nosso Chama Viva Cast não é somente uma entrevista, mas também uma conversa. Então temos aqui a Ana Daisy também, e também o William. Espero que esses dois conversem com a gente hoje. Amém? E aí, Klebs, tudo bem? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem com você? Prazer estar aqui com vocês nesse momento e já estou assustado aqui que a gente está no meio de jornalistas formados aqui. Vou fazer algumas perguntas difíceis, mas assim, dentro da retórica, dentro da eloquência, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Brincadeira, vamos fazer algo bem divertido, bem descontraído, para que todos possam aprender alguma coisa com a gente também, mas não só isso, se descontrair também, né? Entendendo que o Evangelho, além de tudo, é alegria para nossas vidas, né? Devemos ser felizes a cada dia e vamos tentar mostrar um pouquinho aqui da nossa alegria. Não se esqueça de seguir a Uniates nas redes sociais, @Uniates_AutoBelavista. Certo, produção? Não! E também siga a Uniates nas redes sociais, @Uniates_ABV. Acertei agora. Se inscreva no nosso canal aqui também, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Vamos iniciar a nossa conversa. E aí, Klebs, como foi a experiência da sua conversão? Bom, para falar um pouquinho da minha conversão, a gente precisa entender uma coisa. Eu nasci, como alguém que já sabe, eu nasci no lar evangélico. Meus pais morreram, meu pai morreu depois da minha mãe, estava com 42 anos de Assembleia de Deus, né? E aí a gente já nasce no lar evangélico. Mas eu costumo dizer isso, que a gente precisa uma hora ter o nosso encontro com Deus, né? O pessoal do mundo tem aquela ideia assim de filho de peixe é peixinho, se o seu pai é, você também vai ser, mas não. No cristianismo, e a gente que vive isso de perto, a gente sabe que a gente precisa um momento se converter, né? A salvação é individual, e sabendo disso a gente precisa uma hora a gente ter um encontro com Deus. E eu, por volta dos 10 anos, assim, quando comecei a ter mais um relacionamento mais perto com Deus, chegou um momento ali por perto dos 10, 11 anos que eu tive que dobrar os meus joelhos e reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador verdadeiramente. E eu considero que ali foi a minha conversão, né? Foi um momento que eu verdadeiramente disse que eu queria ser crente, que eu queria servir a Deus, né? Isso que às vezes a gente acaba não entendendo, mas a gente precisa um momento, né, parar e dizer, olha, Senhor, a partir desse momento eu quero ter uma vida mais de perto com o Senhor, um encontro verdadeiro. E ali a gente que nasce no Evangelho considera que é a conversão, né? Então, por volta dos 10, 11 anos por aí, não vou me recordar exatamente, mas foi quando eu comecei, né, e quis ter um compromisso mais sério com Deus, quis viver verdadeiramente para Deus, né? É algo assim que, eu não sei vocês, né, mas a gente que nasce no lar evangélico, no início você acha, não, eu vou só indo na igreja com meus pais e tá tudo bem, né? Mas uma hora a gente tem que, parar e verdadeiramente se converter, né? Mudar de vida, né? Não sei se foi exatamente o que aconteceu com vocês, mas a minha conversão foi assim, né? Muito bom. O Klebs levantou um ponto muito bom, porque isso é exatamente, né? As pessoas acham que você nascer num lar evangélico, você já automaticamente já é um cristão, né? E de fato a gente é quando a gente realmente aceita no nosso coração. Eu tenho uma experiência um pouco parecida com isso também. Eu nasci num lar evangélico também. Só que a minha, quando eu aceitei a Jesus, o meu pai disse que eu aceitei a Jesus, mas eu mesmo não me recordo. Ele falou que uma vez ele me levou para o colégio, na van, e ele disse que lá ele perguntou para mim, e lá eu tinha aceitado a Jesus como único suficiente Salvador. Então eu tive uma experiência assim também, só que acho que um problema é por eu não me recordar dessa experiência, né? Mas isso é muito interessante porque a gente está no momento onde está dentro do ambiente, né? Do ambiente da igreja, e aí depois de um tempo a gente vai passar e meio que acordar e começar a ter um compromisso, né? Começar a fazer as coisas e iniciar alguma coisa dentro da igreja. Então, dentro desse tempo aí que você se converteu, né, aceitou Jesus, você já iniciou ali já uma busca, ou foi intenso? Como é que foi a experiência ali, passar desse tempo, dessa conversão? Na verdade, assim, pra gente, como eu disse que é do lar evangélico, né, eu tenho meu irmão mais velho que faleceu, que é pastor, eu tenho meus 2 irmãos como pastor, né,
a gente cresce no Evangelho, né? Só que, como eu disse e repito, tem um momento que a gente tem que tomar a decisão, né? Mas eu já cresci dentro do Evangelho, né? Sempre ali convivendo com eles, né? Eu sempre conto assim que eu tomei um gosto por trabalhar com som na igreja, ajudando meus irmãos a encontrar livre, né? Aquele negócio que não tem ninguém para cuidar do som, deixa comigo aqui. Aí, os adultos não querem, todo mundo tem a responsabilidade, coloca o menino aqui para ficar cuidando, né? E você vai se interessando por aquilo, né? E eu cresci dessa forma, né? Aí até o ponto, como eu disse, que eu precisei, né, tomar uma decisão, e já perto dos 11 anos aí, já ia me encaminhando para o batismo depois, né? Mas esse momento que eu considero que foi verdadeiramente minha conversão, né? Porque foi o momento que eu precisei tomar as minhas decisões, né? Apesar de estar dentro da igreja, estar envolvido, né? Estar vendo o que estava acontecendo, né? Meus irmãos dirigindo igrejas, os mais velhos, né? Convivendo com eles ali sempre, né? Vendo tudo o que acontecia, tudo o que Deus fazia no meio do povo dele. Aquela convivência boa que a gente tem dentro da igreja, mas que muitas vezes a gente deixa, né, lá fora, acaba sendo uma outra vida, né? A gente que sabe, né, quando você vai enfrentar uma escola, né, amigos que não são crentes, você sabe que você vai encarar um mundo totalmente diferente, né? E a parte do seu ministério, que você começou a se envolver pela palavra e tudo mais, que hoje, né, para todos aqui, principalmente para mim, Cleves é uma referência muito grande na palavra. Sempre que eu tenho alguma coisinha aí, eu sempre pergunto para ele. Até uma vez eu fui, não vou falar sobre mim, vou com calma. Uma vez eu fui pregar na Uniates e era uma oportunidade muito diferente. Eu mandei o esboço completo pro Cleves. Deus ajude que ele não tenha copiado, né? Porque foi uma mensagem. Não me compliquei. Mas ele tem sido bênção nas nossas vidas. Sempre quando ele dá uma palavra aqui, é muito edificante para nós. E a parte do ministério, como é que foi? Quando que você encontrou de fato e deu start? Na verdade, como eu disse, eu cresci dentro da igreja, né? Eu recebi batismo do Espírito Santo com 8 anos de idade. E algo assim que até hoje em dia é muito diferente, né, do que a gente tem visto. Mas assim como eu cresci dentro da igreja praticamente, né, mesmo muitas vezes morando no interior, né, a gente morava muito no interior, mas meus irmãos da cidade, no final de semana eu ia para a cidade e passava sexta no culto da vigília, sábado de manhã, né, da manhã missionária, escola dominical, e eu virava na igreja no final de semana, né? E naquilo a gente ia se envolvendo. E com 8 anos de idade eu recebi o batismo do Espírito Santo, como eu disse. Aí, uma conversão mesmo assim, eu considero que eu tive com 10 para 11 anos. Foi quando eu, levado algumas consequências da vida, né? Eu parei para analisar o rumo que eu queria mesmo para minha vida. E foi quando eu comecei a me envolver mais de sério com as coisas de Deus, né? E aí com 12 anos de idade, até algo bem interessante, assim, acho que eu não comentei com vocês particularmente, eu batizei, eu fiz 12 anos dia 16 de dezembro, que é o meu aniversário, até já marque aí a agenda aí, que não esquecer, né? Coloque como despertador ali de manhã cedo para já mandar um presente no meio do dia. Vai dar meia-noite. Mas... Aniversário do Cleves. Todo mundo esqueceu. Eu fiz aniversário dia 16 de dezembro, dia 23 eu me batizei, né? Então, 12 anos e alguns dias ali eu já me batizei, naquela pressa de já começar a trabalhar para Deus. E naquilo eu fui crescendo dentro da igreja, né? Quando eu vim para Curitiba, exatamente para ficar, eu vim com 15 anos, aí já comecei a cooperar na igreja, né? Já cheguei trabalhando com som na igreja, né? Como já tinha uma noçãozinha de som, aí já fui ajudar no departamento dos jovens. Na época a gente congregava numa subcongregação, que era poucas pessoas para trabalhar, o pastor pediu para mim ajudar nos jovens, já fui trabalhar com os jovens, né? Passou 2 anos ali, eu já fiquei responsável pelos jovens, e dali para frente a gente foi só se envolvendo, né? Gostei das tuas palavras, né? Mas eu não me considero, né, tudo isso assim, mas eu sei, né, da chamada que Deus tem para minha vida, e a gente procura sempre fazer o melhor para Deus, né? Algo assim que a gente precisa ter essa convicção, né, do que Deus quer para a vida da gente e a gente entender isso, né? Não sei vocês, mas eu procuro sempre, né, até agora me preocupar muito com isso, né? O que Deus quer comigo exatamente, aonde, se eu estou fazendo certo, né, se é aquilo exatamente que Deus quer para minha vida, para que você possa evoluir, né, produzir bem aquilo que você está fazendo. Exatamente. Glória a Deus por isso, né? Com certeza é uma trajetória muito edificante, porque se for parar para pensar, hoje tem muitos que começaram, né, não mais, por assim dizer, tarde, né, mas tiveram experiências diferentes, né, e saber que começou ali desde os 8 anos e já estava envolvido desde esse tempo e creio que não parou, né, seguiu, com certeza hoje a gente pode ver que teve um resultado muito bom, né? Teve, como eu disse, é uma referência, sim, é uma referência na palavra pra gente,
digo isso como, né, seu liderado aqui, como seu amigo também, você é uma referência muito grande pra gente. O que a gente pode passar para esses adolescentes, né, uma mensagem através dessa tua experiência que vale a pena, né? Valeu a pena, com certeza eu creio que você faria tudo isso de novo. Né? Vale a pena. Uma coisa que eu sempre falo é que Deus ele não fica devendo nada para ninguém, né? Não vai chegar uma pessoa e dizer, olha Senhor, eu vivi 20 anos da minha vida servindo o Senhor e o que o Senhor fez por mim? Não existe isso. Deus ele é tão soberano que a gente como ser humano às vezes fica devendo, alguém vai te cobrar, você me deve, né? Que dia que você vai me pagar? Agora Deus não. Ele não vai deixar ninguém ter condições de cobrar ele. Ou seja, antes de você pensar em querer cobrar, ele já te pagou, né? Isso quando a gente vai estudar, a gente vai entender que a gente já faz, né? Por ser devedor, mas assim, eu digo que vale a pena, né? Não tem como você dizer, olha, será que se eu viver, fizer isso para Deus, vai ser bom? Lá na frente eu vou colher algum fruto bom? Com certeza vai, né? Eu, como você já até afirmou, né? Eu com certeza faria tudo de volta. E assim, eu canso de dizer, pela misericórdia de Deus, eu nunca saí da igreja, assim, não lembro de ter ficado uma ceia sem tomar por algo errado, assim, né? Aconteceu às vezes, né, de viajar, né, um acontecimento ou outro, eu não vi no culto de ceia, tal, mas não assim que tivesse em pecado, algo desse tipo, assim, né, que tivesse que ficar sem tomar ceia. Isso, assim, claro que é gratificante pra gente, mas eu tenho comigo, assim, que também não é honra minha, né? A misericórdia de Deus sempre estendida sobre a vida da gente, porque errar todos nós somos falhos, né? E a gente corre esse risco. Mas até aqui Deus tem nos guardado, né? E algo assim que eu deixo para que vocês, né, quem vai nos assistir, entendam que Deus, ele tem prazer em abençoar a gente, né? Não há nada que você faça para Deus que não vai ter uma retribuição. Não precisaria, né? A salvação que ele nos deu já é... Não tem como a gente, né, sequer pensar em pagar. Mas tudo que a gente faz pelo Senhor, com certeza, né? Mais cedo ou mais tarde vai vir um resultado bom para a gente, Deus vai abençoar a gente. Exatamente. Glória a Deus por isso, né? Antes da gente partir para alguns assuntos que a gente possa descontrair um pouco mais, hoje, de toda a sua caminhada, sua visão, estando firme ali na igreja, do seu tempo ali, que você, né, sua juventude, qual que era a sua maior dificuldade naquele tempo, por exemplo, para se firmar na igreja, que você via de outros jovens passando outras dificuldades, alguma coisa assim que talvez hoje também pega a nossa geração, ou talvez não pega mais, tem algumas coisas assim que você via, né? Uma coisa que eu costumo sempre dizer assim, que o mundo ele evolui, mas as dificuldades para o crente sempre vai existir, né? Se você estudar a história da igreja, você vai ver isso, né? Que o que a gente enfrenta hoje, nossos antepassados enfrentavam muito mais, ou seja, muda as formas, mas as dificuldades são as mesmas. Eu sempre digo assim que para o adolescente dentro da igreja, claro que hoje são outras formas, outras maneiras, mas sempre existiu dificuldade, né? São coisas assim que muda a geração, mudam as formas de dificuldade, mas sempre vão ter, né? Eu lembro assim que pra gente, adolescente da igreja, até a minha época da adolescência, a igreja era bem fechada para adolescente, assim, né? No sentido de não ter um departamento específico para adolescente, né? Eu lembro que a gente tinha, geralmente, as igrejas eram as crianças e os jovens, né? O adolescente ficava ali meio apagado, né? Ou seja, se você não fosse jovem nem criança, você ficava meio perdido. E nisso, né, infelizmente, a nossa igreja, né, eu falo isso com dor no coração, a gente perdeu, né, tanto em Curitiba como, né, em outras cidades do Paraná que eu vivi, né, que eu conheci, eu sei que a gente perdeu muito jovem, né, que poderiam servir ao Senhor e depois ser obreiros, ser pessoas adultas da casa do Senhor. A gente perdeu na fase da adolescência por causa disso, né, não tinha, eu vi assim muita dificuldade, a gente não tinha um departamento firme, né, para adolescentes, né, as pessoas não se especializavam, né, para ajudar o adolescente, né, para entender a cabeça do adolescente. E eu volto a dizer, né, a dificuldade que o adolescente tem hoje, a gente tinha também, só que, claro, de forma diferente, né. Não tem como o adolescente dizer, hoje, a gente tem muito mais dificuldade. Não, na minha época, adolescente, a gente também tinha, de forma diferente, né, não eram os mesmos problemas, mas tinham, né, a gente tinha que conviver com isso. E assim, uma coisa que, graças a Deus, eu louvo a Deus, né, porque eu tenho visto isso, que hoje em dia a gente tem se preocupado mais com os adolescentes, né. Tem, né, pessoas, né, que vão mais a fundo, que estudam, né, a gente tem, graças a Deus, né, e aproveitar aqui para puxar um pouquinho, como dizia meu pai, puxar brasa para o meu assado aqui, né, a gente fala da Uniads, graças a Deus em Curitiba, né, é uma referência, né, a gente vê tantos eventos para atrair os adolescentes, para fazer o adolescente estar na presença do Senhor, né, a gente tem uma liderança que corre atrás, que, né, que trabalha em prol dos adolescentes em si, né, não que outros departamentos, que outros não precisem, mas o adolescente é um momento que a gente precisa investir bem mais, né. E isso, assim, eu vejo que faltou muito
na minha adolescência, né? Eu tenho amigos assim que hoje em dia não estão na igreja, né? Parentes, primos, né? Pessoas mais distantes que eram servos do Senhor. Eu lembro que cantava comigo na igreja ali quando criança, depois saiu da igreja porque não tinha essa estrutura, né? Coisa que, graças a Deus, hoje em dia a gente tem, e é bem melhor, né? É bem mais fácil a gente trabalhar com os adolescentes, poder ajudar eles da melhor forma possível. Exatamente, puxando esse gancho que você comentou, hoje, glória a Deus, né, os adolescentes, no sentido nossa denominação hoje, a Unias, ela está tendo um espaço muito bom, né, os adolescentes antes que, né, alguns comentavam aborrecentes, né, hoje os adolescentes eles estão tendo um espaço muito bom. Não que eu seja velho, né, mas é uma palavra que, graças a Deus, né, eu cresci ouvindo essas ideias e hoje a gente não ouve mais, né. E eu louvo a Deus e assim procuro, né, nem estar relembrando porque eram coisas assim que tinha, infelizmente, né, é até chato falar, mas é coisa assim que tinha meio que quase um preconceito, né, dentro da igreja, porque a gente sabe que é uma fase de turbulência, né, uma fase que você está ali mudando da infância para a juventude, ou seja, um dia você tá tudo certo, um dia tá tudo errado, né, a gente tem que entender essa construção do ser humano, a construção mental do ser humano, né, e infelizmente a gente não tinha um preparo dentro da igreja. Eu volto a dizer, eu tenho primos meus de segundo grau aí, que a gente, né, quando criança, o Guarapuava lá convivia nas igrejas, hoje em dia estão todos desviados porque filhos de pastor, né, que estão desviados porque não tinha alguém que tivesse ali para sustentar eles nesse momento difícil, né? Quando pegarem seus 15, 16 anos, saíram da igreja e nunca mais voltaram. E, como disse, louvo a Deus que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem nossa unidade, principalmente aqui em Curitiba, né, bem estabilizada, para a gente poder ajudar da melhor forma possível. Exatamente. E glória a Deus por isso, né? Você adolescente sabe que você tem um espaço e Deus tem, e não é o homem, né? Deus tem feito isso através do homem, mas Deus tem aberto um espaço para a nossa unidade, para os nossos adolescentes terem um lugar, terem um ambiente, né? E serem bem vistos dentro da igreja, né? Hoje, graças a Deus, esse preconceito tem caído muito e vai continuar caindo em nome de Jesus. Para que a gente não fique só numa parte séria nesse podcast, já vamos partir para as outras perguntas, mas eu tenho uma pergunta aqui, vamos ver se o Cleves vai revelar essa pra gente, mas ele já compartilhou uma vez comigo e a gente estava até num momento sério quando ele compartilhou, quando ele começou a falar eu já dou pouca risada, né, eu comecei a ficar vermelho e rir muito. Ele comentou uma vez que ele ia pra vigília e lembra da história da vigília? As pedrinhas. A questão é essa, a gente precisa entender isso, né? Que não existe. Primeira coisa que, como seres humanos, né, mesmo cristãos, salvo Jesus, a gente continua errando, né? E assim, principalmente o adolescente, o jovem na igreja, eu procuro entender muito isso, que assim, principalmente coisas que não são tão sérias, né? Acontece muito, né? E são coisas que, queira ou não queira, faz com que você se envolva mais com as coisas de Deus. Quando eu cheguei em Curitiba, acho que é mais ou menos isso que o Vinícius lembrou agora, a gente foi para um encontro de denominações, logo que a arena do Atlético tinha sido formada, bem, né, recém-inauguração ali da arena ali, né, e a gente sentou lá em cima dos últimos arquibancadas lá, né, e na entrada o pessoal, várias denominações, pessoal de livraria, de curso teológico, todo mundo ali, você entrava com um maço de panfletos na mão, né, que eles entregavam. E aconteceu com os meninos, né? A gente ficava lá atrás, lá em cima, né? Dali a pouco, não lembro quem que teve a ideia. Vamos ver o que acontece. Fazer uma bolinha de papel, eu jogava lá de cima, ficava olhando quem ia acertar lá embaixo. Eu não levava pessoas, olhava. Uma multidão de gente, né? A arena ali lotada, né? Na época, o pastor Nilson Fanini, né? Um grande conferencista, estava ali pregando, muita gente, né? Um congresso gigante, né? A pessoa levava a bolinha de papel na cabeça lá. Era os irmãos lá em cima, né? Mas assim, coisa da infância, né? Que acontece, né? Mas assim, tanto eu lembro disso como, né, eu tenho certeza e lembro que o pastor Wilson pregou aquele dia, né? Uma das minhas referências quando criança, né? Ouvia vocês nem conhecem, né? Mas nos LP que a gente chamava, né? Uma espécie de um CD que era gigante, né? Sim. Eu lembro que meu irmão tinha uns discos daquele, né? Que a gente colocava para ouvir. Eu cresci ouvindo aquilo e me edificou muito, né? E aquela oportunidade ali era uma oportunidade muito especial para mim, né? Conhecer o pastor Wilson Fanini, apesar da distância, né? Sei lá, em cima da arquibancada, ele lá embaixo, no gramado, né? Mas assim, eu lembro da mensagem dele ali, foi algo tremendo, né? Só que também eu lembro de algumas coisas que a gente fazia, que era incomodar os irmãozinhos, né? Que estavam concentrados. Misericórdia, gente. Tem alguma coisa pra você contar do dia que você fez alguma coisa?
Aconteceu Uma coisa alguma coisa engraçada engraçada na igreja, no só dia? pra gente continuar. Você Mas caiu, foi alguma batizado, coisa né? assim. Não caiu? Não fez nada? Você se batizou? Nossa, eu quase escorreguei, né? Mas é uma Eu coisa quase rápida. fiquei na entrada, na saída. Eu batizei no Rio, e era uma represa que tinha estourado, tinha umas Ah, você falou de verdade. Aí eu saí da água ali, né? Água no rosto, meio, né? Cheio do Espírito Santo e tal, e fui com a canela na pedra aqui. Ficou roxo, né, cara? Misericórdia, eu choro. Você fez o primeiro pecado depois do batismo. Já soltou uma abençoadinha ali, misericórdia. Já que a gente está falando de algumas coisas engraçadas aqui, creio que cada um aqui tem uma experiência com o batismo nas águas também. O William tem uma experiência que eu presenciei também, que foi bem engraçada. Conta aí pra gente, William. Esse dia, nossa. No dia do meu batismo, a gente foi e eu uso óculos, né? Eu tirei o óculos e deixei na minha mochila. E foi eu e meu irmão, só que ele sentou lá na frente e eu sentei lá no fundo. Daí o irmão que tava chamando lá os pra batizar, ele pegou e falou: quem for esse pastor, vai com ele. Só que eu tava no fundo, não tava enxergando quem era. O irmão tava muito baixo, eu não ouvi o que ele falou. Daí eu me perdi. E só umas meia hora depois que eu consegui entender, fui lá perguntar, falaram que já tinha batizado na nossa igreja. Eu me perdi e fui lá depois e batizei com outro pastor que eu nem sei quem era até hoje. Eu não sei o nome do pastor até hoje. Meu Deus. Não dá nem pra contar, não, irmãos. Nossa, foi muito benção meu batismo. Me batizei com o pastor tal, nem sabe o nome do pastor. O pastor Ezequiel Grandão, ele foi batizou com bem baixinho lá, né? Então nada. Igualzinho o pastor. Igualzinho, idêntico, né? Mas foi muito engraçado porque, tipo assim, ele não se perdeu por conta só do óculos, ele se perdeu também porque ele não tava ouvindo. Então, além de meio míope, é meio surdo também, abençoado, só misericórdia, né? Mas foi muito engraçado. Quem tava no dia, pode vir. Vem, produção, traz pra gente a água aí, produção. Aí, Esse dia foi não louco. é magia, mas é produção. Não corta. Não aparece muito na cena. Agora, Você mudou o enquadramento? Você tinha mudado o enquadramento já? botei a cadeira em cima do Pedro. Oi, não, você não pausou, né? Não, cortou, continua. Aí você deixa cinza. Preto e branco, né? Cinza e preto. Não, foi legal que do nada eu subi, então eu coloquei o pôs em cima da cadeira. Já você tá com a boca cheia d'água. Daqui a pouco a gente tá brincando de água na boca. Pum! Gospe na cara de um. Só que Ai, Jesus, daqui a pouco vai virar um take no guia isso Só que uma boca, vai dar um tapa na cara do outro. Quem ri perde. Ai, Jesus. Ó a história da produção, gente. Conta aí. Vem cá, produção. Nesse mesmo dia do batismo foi engraçado a história da Letícia. Ela falou que quando ela se batizou, ela tava de máscara na época de pandemia, daí a máscara subiu na cara dela, ela achou de verdade que ela tinha sido arrebatada. Ela contando foi muito engraçado, porque ela tava, quando ela voltou, ela desceu, ela contando, ela falou assim, tipo, a máscara tinha subido pro olho e ela levantou assim e falou assim, nossa, assim que é o céu, gente. Eu no céu! Letícia, que engraçado. Tô me suando, Letícia, desculpa. Mamando a Letícia, coitado. Referente ao batismo também, eu tive uma experiência um pouco diferente, porque lá em São Mateus do Sul, onde eu fui realmente batizado, lá eles batizavam no Rio Iguaçu e... Desculpa, eu só entendi o realmente batizado. Teve uma vez que foi só tentativa. Depois foi realmente batizado. Já é a quinta vez que eu tô falando desse rio já. com o braço pra fora. Uma vez que eu me batizei sozinho, mas não contou. Mas aí nesse dia, lá né, no Rio e tudo mais, e daí nesse dia foi no tanque. E daí tava todo mundo muito eufórico, né, pra batizar, né? Acho que vocês também ficaram animados e tudo mais, nossa, vou batizar. Eu fiquei animado porque eu ia dar eu gosto de água, né? Eu ia dar uma mergulhada. Aí, mas não, tava feliz também, né? É com certeza uma experiência muito extraordinária. E aí nesse dia, foi nesse tanque, e aí todo mundo sendo batizado, e os meus amigos, eu lembro que um se afogou. Meu Deus. Não sei como que ele conseguiu se afogar nesse meio tempo, mas a gente, não sei porque a gente tava ansioso e a gente voltou, não foi nem o fato de chegar até lá, mas foi o fato de voltar da água. E a gente voltou muito desesperado, porque quem volta a gente da água é o próprio pastor, né? Às vezes é a gente, mas a gente tem que voltar de boa. E se eu não me engano, não sei como é que funciona na sede, mas o pastor volta a gente no estado que a gente tava. E o que aconteceu? A gente tentou voltar sozinho com a boca aberta, entendeu? Foi bem constrangedor, a gente tava ali, foi exatamente assim. E daí as minhas fotos de batismo, o que acontece? É só eu assim antes de batizar e depois assim, ó. Tipo, é exatamente isso. Então,
Oi? Tá querendo imitar o Nemo? Não, foi muito vergonhoso. Se assim. achar, a gente coloca no vídeo. E nem eu tenho, meu Deus, apaga. Mas foi. Daí eu lembro que depois acabando o batismo, todo mundo nadando no tanque que a gente tinha se batizado. Meu Deus. Todo mundo. Acabou o batismo, um adolescente pulando lá do tanque do trampolim. Sério? Nossa, eu falei, Meu pô. Deus. Daí eu não podia entrar, daí eu falei, beleza, né? Mas já foi o meu tempo de mergulhar. Mas com certeza foi uma experiência muito extraordinária. Tirando essa parte que a gente se afogou, foi engraçado que eu tinha os 3 amigos ali, né? A gente era bem junto e tudo mais. E aí nós 3 ali, os 3 conseguiram se afogar. Um quase que realmente ele saiu sufocado ali, precisou de ajuda. Precisou de pronto-socorro. Era tantos pecados. Eu afogar não cheguei, mas assim, também, né? Eu batismo no Rio, né? Morava no interior e tal. Aí a gente batizava no rio e pra cima tinha uma represa, né? O pessoal tinha feito represado a água, usando umas pedras grandes, assim, quadrado e tal, bem feita. E com o tempo desmoronou aquela represa e mais pra baixo era um lugar que fazia o batismo, né? E aí também, né? A gente nadava desde criança, né? Acostumado, não, tudo empolgado, não vou me afogar, né? E tal. Voltei, água no rosto, né? Falei, não vou sair limpando, né? Sou acostumado com água e tal, saiu, só que naquilo veio no olho, né? A água, e a hora que eu fui sair, tinha uma pedra daquelas bem no meio do caminho. Eu dei com a canela ali, acho que foi quase que o primeiro pecado após o batismo aqui. Só não xinguei alto, porque Quase que ficou por ali já. sabe que eu tinha que voltar a me batizar. Pô, mas quase saí do batismo, quase quebrar a perna. Eu nem Não, eu tive dificuldade, como você falou. Aí acabou, piazada, todo mundo nadando lá, né, bem tranquilo, como eu tinha se batizado aquele dia e tal. Tinha acabado de trocar de roupa, né, quando de roupa que eu tinha trazido, já não tinha como molhar de volta. Tinha que ficar só olhando os outros nadar no rio lá e eu... Foi a mesma coisa, eu fiquei tão triste. Eu fiquei feliz, só fiquei triste por não poder entrar de novo. Mas foi um dia muito bom. E vocês aí? Você já contou? Tem alguma experiência de batismo? Foi bem Você é de boa. batizada? Sou batizada. Foi bem de boa, só que tirando os inícios, quando eu ia entrar assim, eu dava uma escorregada, né? Tipo, imagine pensando se eu caísse de cara no pastor lá. É sério, nossa, tava muito liso. Ele tipo, dava umas escorregadas assim, deu. Ficava plena, né? É que depois Todo mundo me que... olhando lá embaixo. Quando você chega lá, um adolescente me contou, quando você chega lá, você limpinho depois, parece um chiqueiro de tanto pé lá que pisam, né? Sim, exatamente. Nossa, tipo, no vestiário que tem lá, pra gente poder sair do batismo e ir no vestiário, nossa, tava tudo, os pés de barro, tudo. Não, mas parecendo lama lá. se você já retornou e já voltou ali pra salinha do batismo e ficar por ali, Jesus já te leva, né? Você já foi batizado, já tá tudo certo com Jesus, né? Já. Produção, a produção com várias histórias interessantes. Falta de uma produção boa, né? Era só repetir, replicar a foto, porque eles são gêmeos, né? Fazia nossa. duas do mesmo e pronto. Tortava a cara do outro, já era. Então, nesse mesmo batismo, porque nós saímos juntos, logicamente, vocês já contaram a história. Sim. Daí a gente se batizou, só que depois a gente ficou sabendo que não tiraram a foto do batismo porque o fotógrafo não estava pronto, ele estava tirando foto da igreja ainda. E depois minha mãe ficou reclamando e falou pra gente tirar de novo. A gente teve que entrar no tanque de novo, praticamente se batizar de novo pra tirar foto. Mas você, Um mês depois. eles molharam você de novo? Sim, não, mês depois. Não, só pra tirar foto, mas molhou. Eu achei que foi no dia, então não foi no dia, um mês depois. Um mês depois. É que tem algumas etapas, né? No próximo- Tem a etapa que você se perde, a etapa que você é batizado, a etapa que você volta pra tirar foto de novo, né? Misericórdia, gente. Aí foi um trampo que a gente chegou lá, o irmão que fazia as fichas achou que era foto da carteirinha de membro, daí ninguém sabia o que nós estávamos querendo dizer. Eu sempre fiquei com o pastor pra fazer isso junto. Meu Deus, tiver que levar o Ezequiel daqui. Ele que levou a gente no carro. É porque queria tirar foto com ele. É, ele que bateu a ele que também gente. teve que entrar de novo. Nossa, meu Deus, que trabalheira. gente. Só que daí foi bom que quando nós batizamos nós foi separado. Então o William foi com outro pastor nada a ver. Daí pelo menos tirou foto com o nosso pastor. Eu tenho 2 fotos de batismo. Ele ganhou a foto. ganhou. Aí, ó, viu? Ficou por último. É. Foi o primeiro que saiu da foto aí. Eu fui um dos primeiros, daí, como nós fomos um dos primeiros, o fotógrafo não estava pronto. Ele foi praticamente o último. Então o fotógrafo já estava lá faz tempo já. Misericórdia, aí, ó. Viu? Reclamando os últimos. Peraí, não sei. Esquece. Serão os Esqueci essa primeiros. frase. É isso aí. Isso aí. Fechou. Tchau, produção. Vai embora. Vai, traz mais nada. Obrigado. Obrigado, produção.
Mas com certeza essa experiência ela marca mais ainda quando tem alguma coisa assim, né? A gente sempre vai lembrar do batismo porque talvez alguma coisa aconteceu lá, esqueci alguém, me afoguei, mas aí a gente também lembra dessa experiência, né? Uma mudança de vida, um novo homem, né? O velho homem fica ali e um novo homem passa a coabitar. E com certeza há uma mudança, né? Só que ia pegar outro assunto aqui, mas como a gente citou aqui também o pastor Ezequiel, o Klebs aí conviveu há muito tempo com o pastor Ezequiel, né? Acho que dá pra se contar do tempo Padrinho, dá pra contar do tempo que o Klebs usava bombacha também, né? É um tempo aí bem diferente, bem atípico aí. E aí, Klebs, nos conta experiências com o pastor, tem alguma experiência engraçada aí? Na verdade, eu brinco que a gente trabalhou com Redenção, né? E o pastor Ezequiel é o gaúcho do Curitiba, né? Mas assim, ele não assiste o nosso podcast, né? Não, mas assim, da galera da banda, ele era o menos gaúcho, né? Sim. Assim, ele nunca foi pro Rio Grande do Sul. Aqui, né? Mas assim, os meninos de Santa Catarina e tal, né? Sempre alguns viveram no Rio Grande do Sul. Mas eu sou filho de gaúcho, né? Meu pai era gaúcho. Sim, e aí, acho que de todos eles, o mais gaúcho era eu, né? Apesar de nem fazer parte da banda no palco, né? Trabalhava nos bastidores, trabalhava com equipamento de som, né? E produção, essas questões assim, né? Mas o mais gaúcho de todos era eu, né? E aí, de vez em quando a gente colocava, o que a gente chama de pilcha, né? Botava bota, bombacha, no lenço, né? Chapéu. Pilcha é o nome da roupa completa? A vestimenta completa. Se chama pilcha, né? Pilcha. Não tem tempo para entrar aqui, né? Mas assim, eu sou sincero em dizer algo que eu prezo muito, assim, né? A cultura gaúcha, porque é algo muito rico, né? E muito interessante, né? Porque o resto do Brasil praticamente é muito mistura, né? Agora o Rio Grande do Sul, eles prezam bem pela cultura, né? É algo bonito de se ver, né? E que eles acham que é a cultura deles ali, não deixa de ser misturado, né? Dentro disso, a gente usou isso muito tempo para evangelizar. Trabalhamos bastante com a banda Ezequiel e o Grupo Redenção. A gente viajou em Paraná, quase que inteiro, Santa Catarina, São Paulo, né? Eles estiveram no Rio de Janeiro, não tive, né? Porque não precisava de som, como era na igreja, e teria que viajar no meio da semana, eu trabalhava registrado, não fui com eles, né? Mas tocaram no Rio de Janeiro. Paraná, quase que inteiro a gente tocou, né? Vários lugares de São Paulo, Santa Catarina também, bastante, né? E assim, a gente tem muita experiência para contar nessa questão, assim, né? Para dar risada de algumas questões, assim, né? Eu já procuro me resguardar para não virar muito só a parte da descontração, né? Porque assim a gente tem história para mais bastante, né? Eu tô parando pra pensar que acho que não saiu meu rosto no vídeo. Eu tava em pé. Exato. Você vai ficar muito bom. O Wellington falando bem alto e só assim, só um dele assim, nossa, tem que. Não, a gente faz montagem depois. Coloca a tua cabeça aqui. Coloca o Zé no finalzinho, vai ficar legal? Coloca lá como erro no finalzinho e ele volta a falar. Mas é uma história que tem a ver? Não, tô falando, tipo assim, dá pra você colocar. Daí você pode gravar o. Tipo assim, ó, gente, aqui tá. Você consegue incluir um áudio teu gravado? Sabe? Tem a opção no CapCut pra você gravar. Então, aí você fala assim, daí você coloca uma tela preta e você explica o que vai acontecer, entendeu? Tipo, ó, gente, aí eu esqueci que a câmera tava. Eu já fazia o contrário, já cortava a cabeça, colocava aqui no freio, você tava segurando a cabeça e levantava os braços dele e tirava lá de dentro. Vamos começar o filme de terror. Tava bem escuro, assim, uma música de terror e a história sobre o batismo. Muito bom. Não tira isso do vídeo, ó. Editor, por favor, não tire isso do vídeo. Coisa que você teve, uma ele experiência. falou, muitas histórias engraçadas. Eu vi. Daí eu fiquei esperando, pensei que ele ia falar. Eu queria contar a história. Sinceramente, essa não tava no script, né? É tanto que eu não lembrei nenhuma agora, né? É por isso. Pilantra, né? Ele coloca um negócio sério. São muitas histórias. Eu vou sair candidato. Muito político, velho. Você quer? Compre o meu livro e você saberá. Arrasa pra cima. Influenciando pessoas. O político que faz isso, ele nunca dá uma resposta direta. Vai no meu canal. Nossa, muito bom. E eu ganhei que nem curtinho, eu tava aqui, não, nossa. Aí eu pensei, mas era pra ser algo mais. Não, mais sim, até porque o Vinícius ficou assim, ó, pra caralho. Assim, eu nem ouvi. Não vou te dar engraçado, só citou, eu comentei, tipo, não, então prossegue já, vamos pensar só. Perfeito, vamos Trocar de lugar, Will? Você quer trocar de lugar? Vamos ver aqui, Vai ver. trocando os times do norte. Eu pensei em fazer isso. E entrando mais no assunto da liderança e como foi escolhido o tema da Uniates, como funcionou tudo? Então, a gente
eu particularmente, assim, isso passo para todo mundo que está à minha volta, que a gente nunca pode pensar em liderar, em trabalhar sozinho, né? Coisa pior para o ser humano achar que ele pode fazer alguma coisa sozinho, deixa comigo que eu sou bom, que eu resolvo, que no final não vai fazer nada e aí o pouco que fizer não vai ser bem feito. E a gente sempre tem pessoas trabalhando com a gente, né? E aí na liderança a gente tem, né, como a gente todos sabem, o Vinícius, a Juliana, a gente tem mais a nossa equipe de liderança, a gente propôs para eles para esse ano, né, a gente mudar a temática, né? A gente sempre escolhe uma temática para trabalhar durante o ano, né? Porque assim, eu vejo que é uma forma mais fácil de a gente trabalhar já sabendo um rumo aonde chegar ao final do ano, né? A gente vai falar basicamente sobre esse tema durante o ano e tal, vamos se preocupar, né, em falar sobre isso na direção de Deus, claro. Mas aí a gente conversando com eles, vamos orar a Deus, Deus vai dar um tema pra gente e tal, né? E aí até, acho que o Vinícius é melhor falar sobre isso, né? Que Deus, né, fala com o Vinícius ali, mostra pra ele algo que ele vem apresentando pra gente, né? E todos os, né, da liderança concordaram, acharam interessante, né? Até quiser falar melhor aí, Vinícius. Então, a gente tinha saído de um tema matemático de transformados para transformar, né? Tava Romanos 12, 2, né? Isso. Era, nem para lembrar esse versículo agora, mas sede transformados. Não conformeis com transformar-nos pela Renovação do vosso entendimento. Até que eu experimentei o povo perfeito. Então a gente saiu dessa temática de transformados para transformar e realmente, né, foi a proposta com certeza era um tempo de transformação, mas isso a gente entende que sempre estamos em constante transformação, né? Não somente no nosso ser completo, a partir, né, do batismo que a gente falou, a gente parte com uma ideia de transformação também, a gente é transformado ali, mas eu entendo que são pequenas transformações que vão acontecendo, né? E hoje a gente entende que também tem pessoas foram transformadas de fato, mas tem pequenas transformações também acontecendo. Mas isso é a temática do ano passado. E aí essa temática desse ano, a gente tinha trabalhado um ano com Transformados, né? Isso foi 2? Foi um ano trabalhando com essa temática do Transformados, e aí, né, foi uma ideia ali da virada do ano. No final do ano, que eu me recordo agora, me lembrei agora, no final do ano eu já tava pilhado e pensando, né, o que vai ser a temática do ano que vem, né? Eu já tava orando, né, pedindo a Deus que me desse uma direção, alguma coisa assim, para que eu tivesse uma ideia. Nem foi devolvido o cargo para mim ainda, né, eu nem ia continuar líder dos adolescentes, nem sabia, mas já tava orando para que, né, se de fato fosse devolvido para mim, eu pudesse continuar e já apresentar alguma ideia. E aí, nossa, queimava no meu coração essa temática instrumento, que eu nem vou lembrar agora a base bíblica, mas essa... Atos 3, a parte lá que Pedro lá, né, fala do não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho... 3:6, isso. Aí isso queimava muito no meu coração, o tema em si de ser instrumento nas mãos do Senhor, porque, né, a gente tinha partido de algo de transformação e agora, de fato, né, o que queimava no meu coração era para que essa geração fosse usada, fosse um instrumento na mão de Deus e aonde eles estivessem, eles fizessem a diferença, fossem realmente instrumentos, um canal, né, na vida de outras pessoas. E aí surgiu essa temática. Daí eu fui lá, pesquisei uma base bíblica, apresentei e a galera aprovou e gostaram da temática. É o que a gente vem trabalhando durante o tempo. E essa é a nossa ideia, né? Mas como eu disse, a gente está em pequenas transformações ainda, mas a ideia é que realmente nós estejamos disponíveis para o reino, né? Disponíveis para que Deus venha usar essa geração. Continuando falando sobre os temas, como que funcionou essa junção entre o Niats e o Mads, que juntou os grupos e também fez um tema unificado? Na verdade, assim, a gente tinha trabalhado 2 anos com a Uniartes, né? E o Vinícius e a Laís, depois outro ano, o Vinícius e a Juliana nos ajudando, né? E aí o pastor propôs que a gente assumisse também os jovens esse ano, né? E aí uma coisa que eu prezo muito é isso, a gente ter entender a mentalidade de cada um, né? Eu comentei que o pastor falou, pastor, um departamento só não tem como a gente trabalhar, porque a gente vai ter aí adolescentes de 11 anos, né, completando os 12, e vai ter jovens de 20, 22 anos. Ou seja, é uma diferença de idade bem distante uma da outra, né? E é algo assim que é difícil você trabalhar numa classe só, numa reunião só, né? Aí eu comentei com ele se a gente tinha condições, né, de trabalhar com os 2 departamentos, mas assim, com liderança separada, né? A gente, claro, tem que se desdobrar um pouquinho, né? Eu e a Marilza, a gente tem que, né, para poder ajudar nos 2, mas assim, a gente poder fazer isso, claro, sacrifício, entre aspas, né? Nunca que vai ser sacrifício, mas para ajudar
conforme a faixa etária, né? E aí o pastor autorizou a gente montar 2 equipes, né? Trabalhar com 2 lideranças, a dos adolescentes, né? E a dos jovens, para a gente pudesse, né? Mesmo que muitas vezes fazendo muitos eventos juntos, até culto, a gente já fez junto e tal, né? Vamos fazer agora o Confra, unificado, mas assim sempre, né? Na sequência do ano, trabalhando separado para que a gente possa ter essa ideia de ajudar, né? Conforme a mentalidade, né? Não tem como você cobrar de um adolescente de 13 anos que ele se comporte como um jovem de 19, 20, 22 anos, né, 25 anos que a gente tem. Aí são questão que a gente fica difícil para você balancear isso, né? A gente procura não misturar os 2 departamentos, mas como são, né, desde a nossa UMATS geral, comunidades geral, né, sempre foram parceiras trabalhando junto, a gente também trabalha junto com o departamento dentro da igreja aqui, da congregação, né? Mas assim, de uma maneira que possa, né, um não atrapalhar o outro, o desenvolvimento do outro, mas sempre um ajudando o outro, né? Dando força para o outro. E se Deus quiser, vem aí nossa Confra, né? Juntos agora, a gente vai fazer um grande evento para a glória de Deus aí, né? Com certeza. Almas serão alcançadas, né? Pessoas serão alcançadas por Deus, né? Nossa oração é que Deus batize muitos no Espírito Santo, né? Principalmente nossos adolescentes, né? Nossos jovens também que temos que não são batizados no Espírito Santo, que Deus alcance nesses dias. Com certeza. Para ser bênção de Deus, né? E com certeza, partindo disso, né, pro ano que vem, se Jesus não voltar, né, vamos ter mais jovens cheios do Espírito Santo, mais adolescentes cheios da graça de Deus, né, e mesmo que trabalhando aí separado, mas um ajudando o outro, e é assim que a obra de Deus cresce. É uma ideia de união, mas é uma união, não digamos separada, mas é cada um trabalhando ali, né, cada um em prol de algum propósito, mas de uma função, de alguma ideia, mas um propósito só, né, uma ideia central só. E tem dado certo, tem sido bênção até aqui, né? Às vezes a gente dá uma briguinha, não tô brincando. Graças a Deus a gente tem se desenvolvido muito bem, não tem tido nada de confronto, nada assim, nenhuma guerra dentro da igreja, tá tudo certo, graças a Deus. A gente tem um round ali no final. Daí, a gente põe ali, põe as torcidas. Continuando falando sobre o Uniatse, como que foi a escolha dos líderes? Na verdade, assim, uma coisa que eu sempre gosto de ter em mente, né, e assim, não que eu... Mas quando a gente vai falar muito está falando muito para adolescente, né, Vinícius, vamos assistir, a gente tem que ter ideia que tudo que a gente faz, primeiro tem que estar na direção de Deus, né? Você direto, adolescente, você que vai assistir aí, se você faz algo sem pedir a permissão para Deus, sem estar na direção de Deus, vai se frustrar. Vai quebrar a cara, depois vai ter que voltar chorando, né? Vai ter que pedir perdão, porque quando a gente, né, é melhor a gente, né, entre aspas, perder um tempinho ali, esperando a resposta de Deus, né? Entendendo o que Deus quer verdadeiramente, do que a gente querer já fazer por conta própria, que vai dar errado. E assim sendo, a gente, né, sempre pede a direção de Deus e orando. Deus nos deu, né, o Vinícius já no ano retrasado com a Laís, né, e fizeram um bom trabalho, né. A gente sempre nessa ideia de gerar outros líderes, né, uma coisa que eu prezo muito é isso, né. Como eu disse no início, eu cresci dentro da igreja, né, e eu vejo assim que chegou uma época da igreja que a igreja começou a faltar obreiros capacitados, faltavam pessoas para trabalhar, né? Isso não é criticar a igreja, é porque faltou um pouquinho mais, né, da parte de alguém, né? Não vou saber exatamente de quem, mas assim, de aplicar isso, né? De gerar novos líderes, novos obreiros, né? Na casa do Senhor, pessoas que pudessem já crescendo, fazendo algo pela obra do Senhor e aprender a trabalhar. E a gente sempre teve essa visão, né? De sempre ter alguém mais novo para trabalhar com a gente, né? Nunca assim a gente querer tá na frente dos adolescentes, né? Eu brinco assim que eu sei que eu tenho a cara meia feia, né? Isso só de longe, quando chega mais perto, porque não é isso, mas assim, aí a gente sempre, né, trouxe alguém mais novo que tinha mais a mentalidade, a idade dos adolescentes para trabalhar com eles, né? O primeiro ano, como eu disse, a gente chamou o Vinícius e a Laís, depois devido, né, as tarefas da Laís, né, principalmente de faculdade, né, precisou sair, Deus nos ajudou, né, ou nos deu a Juliana, né, nos apontou a Juliana aí, a gente conversou com ela, o pastor aprovou, colocou a Juliana para trabalhar, e aí nisso a gente tem todo mais um resto, né, de equipe aí trabalhando junto, né, pessoas que a gente, né, como eu falo com o Vinícius, com a Juliana, sempre daqui a pouco, quem sabe eu saio, eles vão estar no meu lugar, eles vão ter outros adolescentes, né, no lugar deles, e assim vai crescendo a obra do Senhor, né. A gente precisa entender que Deus, ele não se limita a uma idade, né. Deus, para usar alguém, não vai pensar, não, você está muito novo, eu não vou te usar. Você está muito velho, também não vou, tem que usar a mentalidade. Não, à luz da Bíblia a gente vai ver que ele usou desde adolescentes até velhinhos, anciões, né? Ou seja, a partir do momento que a gente se entrega para Deus verdadeiramente, né? E quer ser instrumento de Deus, como é nosso tema, né?
nesse ano, nessa temática, né? Quando a gente quer ser esse instrumento nas mãos do Senhor, o Senhor com certeza nos usa, né? Eu tenho prova viva disso, né? Eu sou prova viva disso. Como eu disse no início, eu cheguei em Curitiba com 15 para 16 anos. Dentro de um ano eu já estava trabalhando com jovens, né? A maioria bem mais velhos que eu, mas assim, a gente, né, sempre na disposição de Deus, né? Claro que nunca se ofertando, não, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, mas sempre, né, estando ali disponível para a obra do Senhor, né? Se colocando, como os irmãos aí mais do avivamento, que até usa a expressão, né, se colocando na brecha ali, né? Ou seja, você estando pronto para ajudar, né, para trabalhar, para fazer algo para Deus. Isso aconteceu comigo, né? E eu sei que pode acontecer com qualquer um. Ou seja, não há necessidade de você, né, chegar aí seus 20 anos para daí você trabalhar, fazer algo na obra do Senhor. Eu lembro que com 16, 17 anos eu já dividia púlpito com obreiros, né, pastores, com presbíteros, né? Chegava ali a dirigir cultos no final de semana, ali no domingo, os presbíteros do lado ali, a gente dirigindo um culto, né? Não para nossa honra, né, mas para mostrar, e isso assim, quero deixar bem claro aqui, como a gente está falando para vocês mais novos, né, mostrar que Deus não se limita a uma idade, né? Vai ter que esperar quando eu chegar nessa idade eu vou começar a ter usar. Não, a partir do momento que você se coloca nas mãos do Senhor, né? A gente teve uma pergunta esses dias atrás aqui, né, sobre obreiro na casa do Senhor, né? E obreiro é todo aquele que trabalha e que faz algo pela obra do Senhor. Ou seja, se você quer trabalhar para Deus, sempre vai ter lugar. Você vai ser um obreiro da casa do Senhor, vai fazer algo pelo reino do Senhor. E assim, quando você começar a se entregar para a obra do Senhor, com certeza, né? As portas vão se abrir, você vai ter mais trabalho, né? E assim, depois que você coloca a mão na obra do Senhor para fazer, com certeza Deus vai te honrar e vai vir mais coisas. E daqui a pouco, né, você vai estar o Vinícius aí cooperando, né, já na regional aí, né, já indo para a central pregar aí afora, aí, com certeza, né, vai ser Deus. Brincadeira, mas é Deus honrando, né? A gente brinca, mas sabe que aqueles que verdadeiramente querem se entregar, tem lugar, tem como trabalhar, Deus vai usar, com certeza, basta a gente querer trabalhar pelo reino de Deus. E de tudo que você compartilhou até aqui, Cleves, eu entendo que a tua trajetória, né, você disse que várias pessoas hoje, né, dos que andavam com você antes se desviaram, dá para entender que da tua trajetória ela teve muita persistência, né, porque você, digamos que você não foi privado das mesmas dificuldades que essas pessoas tiveram, e você persistiu, insistiu em continuar. Então o que a gente pode tirar de hoje é que não é a idade não vai definir nada na nossa vida, né, as pessoas podem, né, criticar muito novo, porque está começando, está com algum cargo já tão novo assim, mas é o que Deus pode fazer fazer na gente e também a nossa persistência, né, na caminhada, porque talvez a nossa história pode ser parecida, vai ter várias pessoas que a gente está caminhando junto e alguns não vão persistir, não vão continuar e prosseguir, mas é o fato da gente ser resiliência, né, ter uma resiliência, ser resiliente e persistir na obra do Senhor, porque Ele cuida da gente, Ele sustenta da gente, mas Ele é um Deus tão poderoso e um Deus tão maravilhoso para também dar a liberdade de, se a gente não persistir, a gente ir para outro caminho, a gente seguir e ter outra vida. E de tudo que a gente aprendeu aqui, a gente entende que vale a pena assumir as coisas, fazer para a obra do Senhor e muito mais que isso é estar na presença do Senhor, vale a pena. Então, de todos os adolescentes que estão aqui, graças a Deus a gente tem crescido bastante para a honra e glória do Senhor, a gente tem se desenvolvido muito bem, e o que a gente pode tirar disso hoje é que vale a pena. Hoje é o tempo de a gente persistir, de a gente insistir, porque a gente vai colher muito lá na frente, né? Hoje o Cleves está colhendo, né? A gente pode dizer que ele está colhendo um fruto que ele semeou lá atrás, a persistência que ele semeou lá atrás, ele está colhendo hoje em poder compartilhar e ser referência para uma geração que vai estar assistindo esse vídeo, né? Algo que eu lembrei agora, que Deus fez eu lembrar, pra gente falar, é algo até forte, assim, acho que você já compartilhei, mas assim, eu cheguei aqui na Vila Sabará, uma época bem terrível, assim, né, uma época bem complicada, e eu lembro que aí, como eu disse, com 15 para 16 anos, a gente tinha um grupo de meninos vizinhos ali, que a gente jogava bola na frente, na rua ali, ficava ali, né, jogando bola, só que assim, aquilo que eu disse no início, né? Quando a gente decide em servir a Deus, a gente toma uma decisão, né? Se converte de verdade, você sabe a tua direção, né? Eu procuro muito, assim, a deixar bem claro que não é alguém que você encontra pelo caminho que vai te desviar fácil. Quando você sabe o teu alvo, quando você sabe o que você quer para a tua vida, quando você se converte de verdade. E eu convivi ali com meninos ali que, a partir de ali, rapidamente, 6 meses, um ano no máximo ali,
viraram, né, a expressão é forte, mas bandidos, né, ao ponto de um muito conhecido aqui na vila, mataram ele com, acho que com 12 tiros, né, é uma coisa assim terrível. Ele, quando morreu, ele tinha 8, 10 assassinatos já de pessoas que ele tinha matado. E assim, ele era um ano mais novo que eu, né, não vou citar o nome aqui por questão de ética, né, mas assim, era um ano mais novo que eu, a gente vivia junto ali, só que toda vez que ele falava, vamos lá pelo amor da escola, vamos entrar lá fazer filme, eu falava, não, eu vou para casa. Já tô dando a hora de ir pra igreja, eu vou pra igreja. Deixava eles, né? E claro, depois que ele começou a ficar se envolver com coisas mais erradas, que eu percebi, né? Eu fui me afastando mais, mas não era aquele momento de convivência ali que fez com que eu saísse do propósito que Deus tinha pra minha vida, daquilo que eu tinha entendido verdadeiramente, né? Que era pra minha vida. Eu sei que não é fácil, né? Um adolescente aí de 16, 15, 16 anos, né? Ver todos os amigos indo pra balada, indo, né, curtir a vida e você pegar sua biblinha, né, no meu caso, colocar um terninho ali para a igreja, né, era o único que eu tinha, mas era um terninho, né, pegava e ia para a igreja ali, né, sozinho, né, assim, eu não citei aqui, mas eu vim morar, com essa idade, vim morar com a minha irmã, né, pastor Paulo Sérgio, que é meu cunhado, com a Erci, minha irmã, né, deixei meus pais em Marapoá, ou seja, eu estava longe do meu pai e da minha mãe, né, só que nem isso fez eu desviar o foco daquilo que Deus tinha para minha vida, né. E nessa convivência, hoje, a gente ainda tem alguns conhecidos, né, dessa época que estão vivos, mas muitos deles morreram, né, de formas trágicas, né, porque foram se deixando levar pelas coisas do mundo, mas assim, eu tinha tudo para estar com eles ali, né, estava longe dos pais, né, estava ali convivendo com eles, né, no início, claro, como eu disse, né, depois que começaram a mexer coisas mais sérias, eu me afastei, mas no início eram todos, né, pessoal, né, só quem... A piazada que joga a bola, sabe? Tem um grupinho ali, os timinhos e tal, né? A gente vivia junto ali brincando. Só que eu tinha um alvo. Eu sabia o que eu queria pra minha vida. Eu sabia que, né? Se eu não conseguisse levar eles pra igreja, eu tinha que me afastar, né? E a gente tem esse perigo, às vezes, assim, não, eu vou ficar aqui, mas eu tô firme e vou conseguir resistir. E não é isso que a Bíblia diz pra gente, né? A Bíblia diz que da aparência do mal pra gente fugir, né? A Bíblia fala que é pra resistir ao diabo. Mas quando fala de pecado, a Bíblia fala que a gente fugir, para se desviar da aparência do mal. Ou seja, a gente precisa ter essa convicção do que Deus tem pra gente é muito maior. E eu lembrei isso assim, né, para deixar a todos aqueles que vão nos assistir, a vocês aqui, né, que a gente precisa ter esse alvo traçado. Para que não seja qualquer um convite, né, não foi nenhuma nem duas vezes, né, a pessoa chegar, né, com um baseado ali e falar, tá aqui, ó, fuma um baseado aí, vamos fumar aqui. Eu falo, não quero, sai de perto, não é isso que eu quero pra minha vida, né. E sair de perto, deixar... Claro, você não vai ficar ali, né, junto, ó, fuma aí que eu vou ficar aqui, né? Uma hora ou outra você vai cair em tentação, ou seja, você já se desvia, sai de perto, né, mas assim, são tentações, coisas que a gente, é normal pra gente, né, adolescente, jovem, né, dentro, convivendo na sociedade que a gente vive, a gente precisa ter esse alvo definido, não, o que Deus tem pra mim é muito melhor do que isso, o que eu quero pra minha vida é muito mais do que isso, né, eu não quero ser como eles, né, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, que a gente não é melhor que ninguém, mas a gente tem um Deus que é muito melhor. Ou seja, aquilo que a gente quer é melhor para nossas vidas. Aquilo que a gente deseja é o melhor para nossas vidas, que é Jesus. Né? E quando você tem Jesus como seu alvo, você não é. Você vai lá na frente colher, né, o resultado, quem sabe, daqueles momentos que você teve que encarar a vida sozinho, aqueles momentos que você teve que olhar todo mundo indo para a balada, indo curtir a vida, indo fumar um bag, indo ali cheirar, né, uma carreira ali, né? Mas assim você vai pensar, opa, eu podia ter ido com eles, mas não fui. Eu escolhi passar como, né, o escritor aos Hebreus vai dizer de Moisés, né, dizer que Moisés escolheu sofrer, né, pelo propósito de Deus do que ser príncipe, né, no Egito. Ou seja, muitas vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas que no momento vai parecer ser bom, parecer ser legal, você vai ser o cara chato da galera ali, né, o cara que, né, é quadrado, é chato, né? Não é igual a gente e tal. Só que lá na frente você vai ver o resultado, que é muito melhor. Né? E com certeza, como eu disse, muitos desses meus amigos, né, eu podia aqui até enumerar, não vou fazer por questão de ética, de citar nome, mas eu podia dizer vários nomes de pessoas que morreram de formas trágicas, né? Aqui, de 98 para cá, depois eu cheguei na Vila Sabará. Coisas assim que depois você olha para trás e fala, olha, eu podia ser um deles, se eu tivesse ido com eles, mas graças a Deus que eu tinha um alvo, e o meu alvo era Jesus, né? Estou feliz com Jesus. Glória a Deus por isso. E disso a gente pode compartilhar também, partimos aqui já para o nosso encerramento desse episódio, com certeza aí foi muito edificante,
E dessa questão de apresentar influências, né, no tempo da minha adolescência também, hoje eu sou adolescente, mas minha mãe fala que eu sou adulto, mas às vezes me chama de criança, mas eu não entendo. E aí eu não sei definir, né, porque a gente fica em dúvida. O que a mãe fala é verdade? Daí às vezes me chama de criança, às vezes de adulto, daí ela fala que eu sou bonito, daí eu já fico, com bastante tempo. Minha mãe me deixa muito confusa, até a produção tá falando ali atrás. Mas essa questão de influências, eu tive muitas influências na minha vida, assim, que infelizmente na minha idade da adolescência eu fui muito influenciado, né, ali a questão de, eu lembro até uma história que a gente pegou, saiu assim um dia, e apesar de começou a fumar ali, cigarros, essas coisas assim, e aí a gente foi para um mato lá, tinha um terreno meio que privado, onde não era privado, era público, e eles soltavam os cavalos lá, a gente pegou o cadarço e começou a andar nesses cavalos, saiu assim pelo mato, então, e era algo tipo assim, meio que proibido, era algo errado, assim, e dentre outras coisas também que acabei cometendo, né, nada, nenhum crime, nada do tipo assim, né, graças a Deus minha ficha tá limpa, mas assim, tive uma caminhada, provei das experiências de uma influência na minha vida, de ser influenciável. Então fica essa mensagem para você, adolescente. Filtre as suas amizades, cuide com quem você está andando. Uma vez a gente estava descendo do ônibus ali, o menino pegou, abriu uma bucha e me mostrou maconha. Falou assim, cola com a gente de tarde que a gente vai fumar ali de tarde. E tinha um outro amigo meu que tinha 8 anos, ele falou, não, bora, vamos lá. O piá de 8 anos estava usando droga e eu tomei a minha decisão, falei, não, cara, não vou participar disso. E como o Cleves falou, isso aqui foi exatamente a minha trajetória. Era o mais estranho, o cara olhava pra mim e me achava estranho, as pesadas queriam me bater por ser um menino diferente, por eu não compartilhar e não estar junto com as coisas deles, não estar junto com eles, e me achava estranho. Então eu até compartilhei isso na Uniatse, acho que foi na IBD também que eu compartilhei isso. Se a tua sala, o ambiente que você está frequentando está te aceitando, está gostando muito de você, porque você está fazendo alguma coisa errada, porque a nossa perspectiva de cristão, a nossa trajetória é a gente ser odiado nessa terra, porque os princípios que a gente dá valor, aquilo que a gente dá valor é o que o mundo despreza. Então, a partir do momento que eu estou sendo muito amado dentro do meu colégio, eu sou famoso, eu sou o cara top, alguma coisa de errado está acontecendo. Mas se eu sou aquele cara que as pessoas talvez não querem ficar perto de mim, as pessoas têm um ódio, talvez ali não que o cristianismo vai te trazer isso, mas de certa forma sim, a gente vai ser perseguido, né? Mas não é isso que eu quero falar. Mas o fato de que a gente não é para ser aceito pelos homens, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente passa para outra perspectiva e as pessoas começam a nos odiar, mas do que a gente pode tirar do que a gente aprendeu aqui hoje é que vale a pena. Tudo isso vale a pena. As perseguições hoje que você está passando, talvez a tua mudança em cortar algumas amizades, tirar algumas influências da sua vida, vale a pena porque é na frente que você vai colher. As sementes que você está plantando, talvez ali terreno, pessoa que você está tirando de cima do teu terreno para você plantar uma semente e você vai colher no futuro e você vai ter uma perspectiva, vai ter uma vida muito diferente, né? Do que o Clécio compartilhou, pessoas que morreram. Eu não sei vocês, mas eu não tô afim de morrer não, tô tranquilo. É algo assim que a gente precisa entender isso, né? Eu sempre uso uma analogia assim que é bem mais fácil alguém que está numa areia movediça puxar alguém que vai tentar ajudar do que você conseguir tirar a pessoa, porque o peso vai ser maior, a dificuldade vai ser maior, ou seja, quando você anda com alguém que vai te influenciar para o mal, é bem mais fácil você afastar do que você forçar a barra e tentar tirar aquela pessoa. Claro que o evangelho é poderoso para isso, mas através do teu testemunho, através do teu modo de ser, não da tua convivência ali, né? A gente, infelizmente, né, vive hoje em dia o evangelho nessa ideia de querer ser igual a todo mundo, né? De que, para que a gente é algo que eu fico, às vezes, até meio doido em tentar entender essa sociedade, né? Que, assim, eles falam que todo mundo é igual, mas todo mundo é diferente ao mesmo tempo, né? São coisas assim, todo mundo é igual, mas eu posso ser diferente, ou seja, não consigo entender. Mas, falando sério agora, o evangelho é isso, né? É a contramão do mundo. O evangelho não tem como, né? Jesus falou assim que nós seríamos odiados por amor à sua palavra, por amor a ele. Ou seja, foi o que você disse, se você é muito bem aceito, né? Todo mundo te aplaude ali, alguma coisa errada tem, né? Porque assim, eles vão olhar pra gente, e isso eu sempre costumo dizer, né? Com certeza, até lá no privado, até lá, né, separado, eles vão vir, né, te pedir uma oração, pedir para que você interceda por eles, pedir uma palavra para você, né? Quando eles veem que você é a luz, que você está representando verdadeiramente Jesus, né? Mas assim, no público, no geral, eles vão te desprezar, né?
É aquele negócio, né? Depois vai ser outra coisa sozinho, mas no geral eles vão te desprezar. Por quê? Isso. Porque você vai mostrar o contrário do que eles aceitam e querem viver como verdade. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você decide, né, negar algumas pessoas ao seu redor, se afastar de algumas pessoas, você começa a se tornar um canal diferente, porque as pessoas vão olhar e tem tanta gente igual, tanta gente que faz a mesma coisa, tá numa direção. Mas espera aí, lá no meio tem uma pessoa diferente, uma pessoa que está indo numa direção diferente. Então, a partir do momento que eu afasto as influências da minha vida, eu me torno um canal qual eu tô tirando as pessoas que não precisam estar do meu lado, e Deus está colocando pessoas na minha vida onde eu vou ser um instrumento nas mãos do Senhor na vida dessa pessoa, né? Às vezes Deus quer falar com pessoas com certeza dentro do meu colégio, mas não tem um canal, porque às vezes eu sou ali, eu tenho uma reputação feia, eu tenho tem muitas pessoas ao meu redor e a pessoa, poxa, ele é crente, podia falar com ele, mas ele não condiz com o cristianismo que ele vive. Então, a partir do momento que a gente se afasta das pessoas, a gente se torna um canal nos ambientes que a gente frequenta, né? E isso é muito benção. E acho que, gente, esse papo aí com certeza foi muito edificante. Compartilhe com a galera aí. Não estamos encerrando assim de supetão, mas passar aqui para os nossos quietinhos, os nossos roxos quietinhos aqui. Gente, o que vocês acharam? Compartilhe aí com a gente. Eu tenho medo das perguntas desses dois, porque eles pensam bastante, né? Daqui a pouco eles falam uma pergunta bem difícil. Pode vir. Vem, produção. Olha, produção. Não quase dando chute. Não corta a cabeça. Baixa aí, produção. Pra ter um enquadramento. Dá um abraço pra ele. Falando também sobre os negócios de influência do mundo nas igrejas, teve uma história que minha mãe contou uma vez, que tipo, quando ela cuidava das crianças ainda, bastante tempo atrás, acho que antes da gente nascer ainda, aqui na igreja mesmo, no Alto da Bela Vista, ela tinha um menino que ela e meu pai buscavam e traziam da casa para a igreja, da igreja para a casa dele. Só que teve uma vez que o culto acabou muito tarde, daí a mãe dele não deixou mais ele vir para a igreja. E depois de um tempo, meus pais ficaram sabendo que ele se envolveu com coisa errada e acabou falecendo. Então, você que quer abandonar a igreja, também o Senhor, pense bem nisso. Produção é crente, gente. Olha essa produção. Produção e pregação. Fazendo agenda aí, ó. Cobramos uma oferta bem baratinha. Bem tranquilo, né? 10 mil por cada meia hora pregada, mas... Continuando falando um pouquinho sobre o que a gente está falando de que por mais que seja difícil, você vai ser recompensado. Às vezes hoje em dia você está passando por dificuldades e fala, Deus, por que está tão difícil para mim? Mas lá na frente você vai entender, se você continuar andando nos caminhos do Senhor, você vai no futuro, você vai estar vendo uma vida tão boa para você, que você vai até esquecer o que você passou, que você já passou no passado. Exatamente. Isso é muito bom porque tudo vale muito a pena quando, né, você planta ali, você vai colher, você pode colher, você vai colher uma vida diferente, ainda mais você vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, porque o Klebs hoje, ele contando essas experiências, ele pode contar para você que valeu a pena viver dentro da igreja, valeu muito a pena, valeu a pena renunciar, e agora ele pode falar que né, ser uma referência, um canal nisso também. Então, você vai viver uma vida diferente, você vai ser um canal, uma referência nisso, né? E com certeza Deus nos levanta. Realmente. É que nem a citação do caminho largo e o caminho estreito, né? Querendo ou não, a gente que é cristão seguindo o caminho da igreja e seguindo o caminho do que fala na Bíblia, realmente vai ser muito difícil, vai ser um caminho meio estreito pra gente seguir, mas que vale a pena, porque no final tem uma recompensa. E o caminho largo vai ser bem mais fácil a gente atravessar por ele, mas no final a gente vai ver que a recompensa não foi boa do que a gente passou. Né? Exatamente. E a gente não pode parar de pensar somente lá no que a gente vai colher, mas de que essa caminhada, por mais estreita que ela seja, com Jesus ela é muito boa. Ela é uma caminhada extraordinária, porque qual que é onde o mundo tem esperança, aonde o mundo tem alguém para conversar, aonde o mundo tem alguém que realmente entende a pessoa de fato. E nós temos uma esperança que é Jesus, e ainda mais ele mora em nós temos o Espírito Santo, nosso conselheiro, então a gente tem muitas mais vantagens para ganhar esse jogo. Então vale a pena, continue e prossiga, que sua fé seja fortalecida através desse vídeo e através dessas experiências que a gente compartilhou aqui hoje. Compartilhe também, né? Acho que eu já falei isso, mas falando de novo, compartilhe, deixe o seu like aqui.
E agradeço a todos aqui que participaram desse episódio. Foi com certeza um episódio extraordinário, muito bênção. Klebs, muito obrigado. Torno a dizer que não somente para mim, né, alguns adolescentes são acanhados e não falam, mas você é uma referência para a nossa geração, você é uma referência na minha vida como um amigo, como uma referência na palavra para mim, né, ali. Às vezes a gente não tem muito em quem confiar e sempre quando eu vou pensar em compartilhar alguma coisa, eu sempre lembro de você, que eu tenho alguém para compartilhar algo que vai me entender e vai me acrescentar por ser uma pessoa de confiança. Então, Deus abençoe a sua vida mesmo. Você também é uma peça muito fundamental no meu ministério, Não, pai. Voltando, ele não vai nem cortar. A produção fica rindo essa produção aí. Mas voltando, é que eu ia implementar. O cara tá achando. Eu ia implementar o pastor Ezequiel, daí eu falei, Mas voltando, eu sempre elogio também muito o pastor Ezequiel, porque a liberdade que ele deu pra mim trabalhar e pra mim desenvolver aqui foi muito grande. Então, se tá acontecendo algo hoje na minha vida e tô caminhando, de alguma forma tá tendo algum fruto, é porque teve um pastor lá na frente que me guiou, teve um líder que deu uma oportunidade pra mim e acreditou. Então, da mesma forma que acreditaram, a gente acredita em você. Você que tá assistindo, a gente acredita em todos que estão aqui. Por isso que a gente tá gravando isso. Eu tava encerrando, mas eu já tenho que encerrar meu Deus. Fechou, gente. É isso aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Klebs, muito obrigado e suas considerações finais aí. Eu agradeço, Vinícius, você, todo o pessoal da mídia aqui que tem feito esse projeto maravilhoso, e que só quero finalizar dizendo a você que vai assistir a gente que prossiga, que por mais que seja difícil a caminhada, eu sei, como eu disse, né, a gente procura entender, principalmente o adolescente, né, a fase é difícil, o mundo parece que às vezes não quer nos aceitar, né, como adolescente, né, tanta dificuldade, mas Deus tem um futuro bem melhor para você. Que Jesus tem para a sua vida é algo que a gente não consegue nem imaginar, mas é algo que é verdadeiro, que é real, né? É aquela alegria que às vezes, né, o mundo oferece, que é do final de semana, é de uma noite, é do momento de uma festinha, de algo que passa, mas que Jesus tem para as suas vidas, tem para você, adolescente, algo para o resto da sua vida e para a eternidade, né? Com certeza vale a pena, eu sou prova disso, vale a pena servir o Senhor, viver para Ele, que com certeza Ele vai estar sempre honrando a nossa fé. Amém, glória a Deus. Como a gente está terminando o nosso episódio aí de uma forma diferente, não, e é realmente a nossa ideia, eu vou pedir para o Klebs faça uma oração, né, por todos que estão aqui também, e quem vai estar assistindo esse episódio aqui. Fique à vontade, querido. Amém. Senhor Deus, Pai, nós te adoramos pelo momento, Pai. Te agradecemos por esse privilégio de estar aqui falando com adolescentes, Deus, em especial. Eu sei que alguns adultos vão assistir, ó Pai, vão ser abençoados também, mas nosso intuito maior aqui, ó Pai, é alcançar adolescentes, Pai. Quem sabe esse adolescente que se acha, ó Pai, tão incapaz, que se acha, ó Pai, tão desprezado, que olha para a sua vida e pensa que não tem um objetivo para viver, ó Pai. Que ele possa entender, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, uma obra extraordinária na sua vida. Que ele possa entender que os propósitos do Senhor para a sua vida, ó Pai, são algo imensurável, Pai, algo que a gente não consegue sequer, ó Pai, expressar com palavras, mas que a Tua presença neste momento alcança essa vida, ó Pai. Que através de tudo que nós falamos aqui, ó Deus, possa se ficar na sua consciência que Ele é especial para o Senhor, ó Pai, que algo de importante, de extraordinário o Senhor tem na sua vida, ó Pai, e que com toda certeza vale a pena te servir. Deus amado, Deus querido, fica conosco, abençoa cada um, ó Pai, é o meu pedido no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e tchau. Vamos pra orar, meu filho, se mexeu, achei que criança ia dar levantada.